Olá, seja muito bem-vinda a esse canal, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Hoje você vai descobrir quais são as 7 principais causas que fazem o seu bebê chorar muito e o mais importante, o que fazer para solucioná-las. Bem, se você ainda, já aqui no primeiro começo de conversa, se você ainda não está inscrita para receber as minhas cartas semanais, por favor, já clica na descrição desse vídeo, é bem rapidinho, o link tá abaixo para você poder se cadastrar e receber semanalmente as minhas cartas, as minhas reflexões sobre maternidade e sobre as principais questões aí da vida de mamãe. Sim, o cotidiano. É uma forma de eu estar ainda mais pertinho de vocês. Então, tendo feito isso, você tendo já se cadastrado, agora nós podemos adentrar nesse tema tão importante do vídeo. Bem, se você está grávida, provavelmente já passou esse questionamento. Meu Deus, e aí? E quando o bebê chorar? O que eu tenho que fazer? Como eu vou resolver? E se eu não souber ser capaz de adivinhar o que o bebê está passando, o que ele quer me comunicar? E se eu não tiver mais o que fazer? E aí, como vai se resolver? Vai ficar chorando para sempre? Como é que se dá essa situação? Então, para quem está grávida, pode ser que isso seja um mundo ainda muito inexplorado e seja cheio de pontos de interrogação. Existem muitas mães também que já têm seus bebês, mas inicialmente tem um pouquinho mais de ajuda, tem uma rede de apoio, tem uma mãe, tem uma enfermeira, tem alguém ali que toma por vezes, né, a linha de frente e que dá essa segurança. Mas chega um dado momento em que você, que é mãe, se vê sozinha com o seu filho. E esse é um momento também que surge muito esse questionamento. E aí, o que fazer se o meu filho estiver chorando muito, né? Quando nós temos uma pessoa ali que toma a frente, é natural que a gente se sinta mais segura e que dê aquela sensação de, ai, mas tudo bem, tá tudo resolvido, aquilo não pesa tanto. Mas quando somos nós, mães, que estamos sozinhas com nossos filhos, somos nós, a linha de frente ali, é capaz disso gerar, sim, uma certa inquietação, uma certa ansiedade. Isso acontece porque quando nós estamos diante de um desconhecido, diante de uma situação que a gente não sabe muito bem como lidar ou o que fazer para solucioná-la, é normal que isso desperte em nós uma certa inquietação. O que seria essa certa inquietação, essa certa ansiedade? É quando a gente não tem muito o meio de ação e a gente se sente ameaçada por aquilo, como se aquilo fosse nos colocar em risco. E é aí que o nosso corpo ativa a história da luta ou fuga, que vem os sintomas mais de uma taquicardia muitas vezes e começa a suar e começa a ficar nervosa e às vezes dá um embrulho na barriga e acontece N coisas por conta disso, porque você está se sentindo insegura. Ou muitas vezes até sente uma vontade de chorar. Então, esse vídeo é sobretudo para trazer o esclarecimento, trazer ideias, trazer pontos que vão te orientar no dia a dia para que você saia dessa situação, saia desse estado de ansiedade e você se sinta mais capaz de resolver as demandas do seu bebê, porque sim, é possível. Então, se você acha que você tá exausta, você tá cansada, porque tá dando o seu melhor e parece que esse bebê não para de chorar, esse vídeo também é para você. Se você já tá no meio dessa situação em que você tá se sentindo perdida, esse vídeo é para você. E eu quero falar para você que é mãe, que você está grávida ou que o seu filho já nasceu. Esse vídeo vai te ajudar muito. Você não está sozinha e sim, você é a pessoa mais importante para o seu bebê e você é a pessoa que tem a maior capacidade de resolver o que o seu bebê precisa. Não tá acreditando em mim? Então, fica aí que você vai entender o ponto que eu quero chegar. Bem, quando eu gosto muito de falar isso para as minhas pacientes, eu atendo muitas mães, inclusive,
né? Desse período da descoberta logo ali do positivo, da descoberta de uma nova gestação, até todo o pré-natal. Muitos acabam não conhecendo, mas o papel do psicólogo é muito importante também no pré-natal, porque está cuidando da mãe, está cuidando da saúde emocional da mãe, está orientando, ajudando a recalcular a rota da vida dessa mãe, enquanto também prepara a chegada do bebê, prepara o parto, prepara os primeiros dias, o puerpério, toda a dinâmica familiar que se rearranja ali em torno do bebê. Então, o papel do psicólogo é muito interessante no pré-natal também. Quando nasce um bebê, existe ali o período do resguardo, do puerpério, em que também os atendimentos se tornam grande fonte de ajuda. Eu já cansei de atender paciente com um bebezinho de 7 dias no colo, 10 dias, 15, um mês. E é um momento até que particularmente para mim é uma grande alegria, porque eu acompanho esses pacientes ali durante a gravidez e depois ver os bebês que vão ali para consulta também. E e poder estar perto e cuidar bem de perto dessa mãe nesse momento que é tão delicado e tão importante da vida, é de fato um privilégio, né? Inclusive, se você é mãe, também que você tem interesse em saber mais sobre os meus atendimentos, eu deixo um link também na descrição desse vídeo. Só clicar no link abaixo também, que você vai ter todas as informações de como é feito esse atendimento, tanto no pré-natal, no puerpério e, claro, também depois, né? Nos primeiros meses de vida do bebê, nos primeiros anos. Isso também aparece demais no consultório. E o que eu sempre gosto de trazer para as mães é que, sim, nós que somos mães somos as pessoas mais capacitadas para saber aquilo que o nosso filho precisa. É claro que a gente não vai tirar da nossa cabeça, da nossa cachola, coisas aleatórias do que o meu filho precisa ou deixa de precisar. Não. É óbvio que a gente tem acompanhamento com o pediatra. É claro que a gente pede ajuda quando precisa de uma enfermeira, uma consultora de amamentação, uma amiga mais experiente, os vídeos que você maratona aqui nesse canal, a própria terapia. Mas a verdade é que existe um fator muito importante que você, que é mãe, não pode negligenciar, que é esse olhar atento da mãe, que é essa vivência tão constante, tão frequente da mãe com o filho, que faz com que vocês tenham aquela famosa intuição, uma perspicácia, um olhar mais apurado. Porque, para pensar, na grande maioria das vezes, desde que aquela criança nasce, você está basicamente 24 horas com aquele serzinho. Então, apesar de tudo no início parecer muito abstrato, tudo no início parecer muito desconhecido e gerar insegurança, o tempo vai passando, você vai sim se sentindo mais confiante, você vai tendo um olhar mais treinado e você já começa a ser capaz de entender o que aquele pequeno serzinho está te comunicando. Então, ter essa segurança, em primeiro lugar, é fundamental, sobretudo quando a temática é choro. É você saber que você é mãe e que não tem nada escapando de você. Você consegue, né? Não adianta querer. Fugir emocionalmente de achar, eu não sou capaz, eu não tô dando conta, eu tô estragando meu filho, eu não tô sabendo cuidar, e você se encher dessa culpa materna. Não é isso. A partir de agora, até para esse vídeo funcionar super bem, eu preciso do seu comprometimento, de você se olhar como uma pessoa mais capaz sim de cuidar do seu filho, ter essa confiança. Porque quando a gente se coloca nas situações com uma postura mais confiante, a gente tende a enxergar melhor as coisas. Agora, quando a gente se deixa levar pela ansiedade, muitas vezes até aquilo que é mais óbvio, a gente deixa de enxergar. Porque um estado de nervosismo é como se cegasse a gente. Talvez você já tenha até passado por isso, né? Uma situação muito simples do cotidiano. Às vezes você, não sei, tá atrás do seu óculos, só que você tá tão apressada, você tá tão ansiosa e você tá fazendo tudo tão na correria que você tá procurando, você tá revirando a casa toda e você não acha os óculos de jeito algum. E quando depois você para um pouquinho para refletir com calma, você viu que, ai meu Deus, meus óculos estavam aqui na minha cabeça. Que coisa, não é mesmo? Então, isso também acontece ali na relação com o filho. Se a gente se deixa levar por um nervosismo, por uma ansiedade a mais, tem coisas bem debaixo do nosso nariz que a gente pode estar deixando de enxergar. Então, o primeiro passo certamente é ter
confiança. E aquela situação do choro, você precisa diminuir o tamanho dela. Porque na ansiedade, o que a gente faz? A gente aumenta o tamanho da ameaça e diminui o nosso tamanho. Então é como se fosse, olha, aquela situação que está se apresentando, eu estou com medo, ela é muito maior do que eu. E eu não vou conseguir me proteger, eu não vou conseguir resolver. Então, quando a gente trabalha a autoconfiança, o que a gente está fazendo? A gente diminui o tamanho da ameaça, que a gente consegue diminuir também com conhecimento, que é o que esse vídeo vai trazer para vocês hoje, o conhecimento da questão do choro. Porque você vai sentir que você está dominando, então você diminui a ameaça e você aumenta o teu tamanho, você aumenta o teu repertório de solucionar e de lidar com aquilo. Logo, o que antes te gerava tanta ansiedade, a partir de agora não vai gerar mais. E agora, entendendo um pouquinho então sobre o choro do bebê. O que seria o choro do bebê? A gente tem que se desesperar? A gente tem que já se descabelar com o choro do bebê? Não, a gente não precisa. O choro não necessariamente é sinal de que, meu Deus, algo terrível está acontecendo. O choro, ele é forma de comunicação. Ele é um sinal, ele é um alerta, ele é uma mensagem, ele é um: mãe, olha para mim que está acontecendo algo ou eu estou precisando de algo e eu estou emitindo esse tipo de mensagem para que você consiga me acudir. Afinal, um bebê não consegue falar. Inicialmente, ali no primeiro ano de vida, não consegue falar, obviamente. Então, a questão do choro vai ser esse canal de comunicação. E a partir daí que a gente vai avaliar o que esse choro está comunicando para mim. E entender se esse choro é algo muito simples de resolver ou até mesmo algo mais complexo ou de fato algo mais sério, tá? Então, em primeiro lugar, a gente precisa ter essa consciência de que o choro é a comunicação. Então eu preciso estar tranquila e atenta para entender o que esse choro quer me comunicar. Porque se eu estiver extremamente agitada, com pressa, o que vai acontecer vai ser aquele par de óculos que estão literalmente na minha cabeça e eu não estou conseguindo achar. E é isso que acontece muitas vezes quando o choro da criança ele vai escalando, escalando, escalando cada vez mais e você vai ficando mais nervosa e é o copo que vai enchendo e acaba entornando. E não é isso que acontece. A gente quer saber contornar a situação da forma mais tranquila e também mais rápida possível. Então, agora que você já entendeu qual é a função do choro ou por que os bebês choram, aqui estão os 7 principais motivos que podem impulsionar esse choro aí do bebê. O primeiro motivo o grande assim, tão presente aí no dia a dia, obviamente vai ser a história do que? Da fome. Sim, bebê pode chorar por fome. E o que a gente precisa aí identificar, o que a gente precisa estar atenta, sobretudo ali nos primeiros meses, né? Ai, mas acabou de mamar e, meu Deus, já tá com fome de novo? Olha, pode ser que sim, né? Pode ser que esteja com fome. Mas a gente precisa identificar algumas coisas que elas são bem importantes. Como anda esse ato de amamentar, né? Ou se você está amamentando, ou se você está fazendo um complemento com fórmula, ou se está somente na fórmula, é entender o bebê, ele está ingerindo aquilo que ele precisa. Através da fórmula, ou quando você extrai o leite, dá numa mamadeira, no copo ou outro meio, você consegue ter a noção ali de quantos ml você vai dar para esse bebê e o quanto ele está ingerindo, obviamente. Mas, às vezes, quando está apenas no seio da mãe, às vezes é difícil ter essa percepção. Mas, como você vai saber? Você vai perceber o tanto que ele costuma, de fato, mamar. Se ele tá mamando bem, se tá te gerando muito machucado, se ele não está ganhando peso ou se está ganhando peso. Então, existem N critérios e por isso que é tão importante consulta com a pediatra, sobretudo nesses primeiros momentos de vida, para avaliar se o bebê está, sim, conseguindo o necessário. Se ele está conseguindo realmente o que ele precisa para crescer e se desenvolver bem, aquilo que é necessário, aquilo que é esperado para cada faixa etária e para cada tempo de vida. Então, é importante avaliar isso
se ele tá ganhando peso bem. Você também avalia as fraldas, está fazendo bastante xixi, isso também é um bom sinal. As fraldas ali que você consegue contabilizar no dia para ter a percepção se tá mamando bem ou não. Se você tá tendo muita dificuldade na amamentação, muitos machucados, isso pode estar sendo um sinal, pode estar prejudicando ou não o ganho ali dele. Então, tudo isso, se você tá tendo alguma outra questão ali que acha que não está bem na amamentação, você pode buscar uma ajuda profissional, porque tudo isso são sinais que conectados, você avaliando essas diferentes variáveis, você consegue perceber se esse bebê está se nutrindo adequadamente, ou se de fato ele está com fome, se ele não está conseguindo ingerir o suficiente, ou se é um bebê que por algum motivo está muito sonolento, é um bebê que nasceu muito pequenininho, ele não tá tendo força ali pra mamar e tudo dorme, acaba não mamando efetivamente. Você tem que estar mais atenta para ajudar a resgatar aquela mamada para que seja mais efetiva. Então, todos esses pontos são importantes de serem observados, porque sim, pode ser que o seu bebê esteja com fome, esteja com mais fome, e ele esteja precisando de mais para se saciar. Então, ele vai chorar e tá tudo bem, tá? Também não é porque assim, ai meu Deus, ele está muito desesperado de fome. Não, às vezes até acabou de mamar, né? Mas é aquilo que eu falei, ele não vai pedir, não vai levantar a mãozinha e falar, mãe, eu estou com fome, por favor, me dê aí um leite. Não, ele vai chorar porque é a forma de comunicação. Então também não se desespere, vai lá cuidar do seu bebê, vai amamentar, vai dar a fórmula se você tá precisando complementar, mas garanta sim que ele esteja bem abastecido, digamos, e esteja atenta a esses outros aspectos da amamentação, do ganho de peso, do xixi, das fezes do bebê, tá? Tudo isso sempre esteja bem atenta. Como está a eficiência ali da mamada, esteja sempre acompanhando isso muito bem. E se você tiver qualquer dificuldade, por favor, não deixe de buscar um profissional capacitado, buscar um médico pediatra, uma consultora de amamentação. Tudo isso é muito importante para garantir que esse bebezinho possa se alimentar, se nutrir e crescer muito bem. Então, avalie se esse choro não pode ser de fome. Talvez ele pode ter mamado muito pouco e acabou dormindo, ou já faz muito tempo que ele não mama. Então, já investigue aí. Pode ser que esse choro todo esteja sendo fome. Ponto número 2: fralda ou algum desconforto físico, né? A fralda suja, porque ali a fralda suja a gente está falando de algo físico ou qualquer desconforto. Também isso aí, de verdade, é campeão nessas causas de choro do bebê, porque o bebê ele se incomoda assim com as coisas, né? Então pode ser que a fralda já tá muito cheia de xixi, fez cocô e você acabou não percebendo, tá? Isso pode também atrapalhar na madrugada, o bebê ficar muito incomodado. A gente sabe também, tá ali há mais tempo com a fralda cheia de cocô. Isso pode promover assaduras. Então fique de olho também para ver se o bebê não tá assado, né? A temperatura do ambiente ali do quarto que ele tá dormindo. Será que não tá muito frio? Será que não tá muito calor? As roupas. Será que tá uma roupa realmente aconchegante, não tem, às vezes, um bando de etiqueta, umas coisas que estão, não sei, pinicando o bebê. A pelezinha do bebê, ela é mais sensível, pode ser que esteja alguma coisa realmente incomodando ali, pinicando, então vale a pena avaliar. Ou você está colocando roupas mais pesadas para um momento de calor, então isso está contribuindo ali para um desconforto físico. Então sempre vale a pena você dar uma checada no corpinho desse bebê, você checar esse conjunto ali das roupas que ele tá usando e ter em mente essa percepção de como está o ambiente, a temperatura do ambiente. Porque tem muita gente que fica na cabeça um pouquinho o conselho de vó, de deixar o bebê sempre muito empacotado. E às vezes você tá numa cidade extremamente quente e o bebê tá de touca, tá de luva, tá com 30 bores e calça e meia e macacão, e a criança, coitada, tá suando e já tá até assada de calor, porque o bebê também pode ficar assadinho por conta do calor. Então, assim, não vá muito por regras, né? Tipo, porque tem que usar esse conjunto completo, essa muda completa de roupa no bebê. Não. Observe como está a temperatura, observe tudo, e então você vista o seu bebê adequadamente, tá?
E não deixe também a fralda por muito tempo para ser trocada. Esteja atenta a isso, porque pode ser que até você esteja achando que o bebê tá com fome. Você tá acudindo ali o bebê, tá tentando botar no peito e ele não acalma de jeito nenhum, porque fralda suja, convenhamos, é uma fralda suja. Então, às vezes o que o seu bebê tá precisando é só ser trocado ou ter uma roupa ali mais adequada ao ambiente, certo? Ponto número 3 de grande causa aí que provoca um choro no bebê é o sono. Sim, bebês choram porque estão com sono, bebês ficam irritados porque querem dormir, querem ser colocados para dormir e eles precisam disso. Saibam que um bebê com sono, ele não vai apenas virar o rostinho, fechar os olhos e vai dormir. Isso definitivamente não acontece. Às vezes a gente vê um bebezinho que tá chorando muito, tá ali com sono, vai, meu filho, dorme, só pega e dorme. O bebê, ele não vai fechar assim, ó, simplesmente os olhos e vai dormir. Não vai. Você precisa ali ajudá-lo de alguma forma, tá? E existem alguns sinais de sono que o bebê ele já vai comunicando ali junto com o choro, até antes ali do choro também, ali concomitante, você vai ver o bebê tende a esfregar os olhos. Claro, né? Um bebezinho muito pequenininho, ele não vai conseguir ficar esfregando. É óbvio que ele não tem essa parte motora. Quando eles são maiores, né, você vai ver que esfrega bem o olho, que às vezes fica coçando muito a orelha. Mas se a gente está falando de um bebezinho muito pequenininho, isso não vai acontecer, mas certamente você vai ver bocejos. Às vezes o olhinho fica até mais inchadinho, mais vermelho, você vai perceber muita irritação. E aí vale ter um pouquinho de uma noção de janela de sono, tá? As janelas de sono, elas, se você pegar hoje e jogar no Google, você consegue ver janela de sono por cada faixa de idade. As janelas de sono, elas têm que funcionar como um guia para nós e não como algo que aprisiona, tá? Porque cada criança tem a sua particularidade. Então, às vezes existe uma janela de sono, mas o seu bebê, na particularidade dele, pode ser que ele consiga aguentar um pouco mais de tempo acordado ou não, ou ele já nem consegue tanto a janela de sono ali mais ou menos esperada e ele vence mais cedo, ele fica com sono muito antes. Então, eu gosto de sugerir a janela de sono, né, esses marcos, isso que a gente lê em livros, que a gente pesquisa na internet, mais como pontos para dar um norte para nossa observação, para a gente ter mais ou menos uma ideia, como se fosse a média. Mas o que vai ser soberano, o que vai prevalecer é a sua observação. E tanto que vai chegar até um ponto que você já nem precisa ficar marcando tanto os horários, porque você já consegue bater o olho e ter noção de que assim, nossa, meu filho tá precisando dormir. Por isso que a observação ela é tão importante, porque esse bebê ele vai dar sinais, né? Então você já sabe mais ou menos, já percebeu o tanto que ele dormiu anteriormente, que horas ele acordou, há quanto tempo que tá acordado. Você percebe os bocejos, a irritação, esfregar os olhos, tudo aí já são grandes indicativos e que podem vir sim acompanhados depois de muito choro, que são essa questão que é esse desejo ali, essa necessidade do bebê de dormir. Então, avalie, perceba, será que seu filho já não está acordado há muito tempo? Será que agora não é aquela horinha da soneca dele? Será que ele não está demonstrando esses sinais de cansaço que precisa ser colocado para dormir? Então, esse choro pode vir daí. E aí você vai fazer o seu ritual. Dependendo da idade do bebê, o que você mais está ali habituada é hora desse ritual. Então, se tá de noite, claro, tudo bem escurinho. Se tá de dia, já não tem mais essa necessidade, a não sei que seja uma criança maior que vai tirar ali uma soneca, então vale, mas bebês pequenos, eles têm que se acostumar ali o ciclo circadiano do que é dia, do que é noite, mas às vezes vale ir para um lugar um pouco mais tranquilo, às vezes utilizar um ruído branco para o bebê não se assustar com algum movimento brusco, com algum barulho que possa vir a romper ali o silêncio, então o ruído branco sempre ajuda. Existem caixinhas de ruído branco, mas pode ser o próprio ventilador, o próprio ar-condicionado. Você conferir ali a fralda, conferir a roupinha, todos esses processos anteriores e ali também garantir que esse bebê seja alimentado, porque isso também ajuda ali no processo de adormecer. Se você costuma ninar um pouquinho, o bebê você nina, se você tem outras técnicas, então vai muito do que você já está habituado a fazer com o seu bebê.
mas saiba que agora é hora sim de colocá-lo para dormir. Se não, também quando o bebê está cansado, quando o bebê precisa dormir e isso não é atendido, a tendência é escalar cada vez mais o choro. E quanto mais ele chorar também, quanto mais irritado estiver, isso pode até causar uma exaustão maior e dificultar que ele durma. Então também tente não esperar que chegue a níveis maiores. Tenta ali utilizar a tua percepção, a sua observação para já botar esse bebê para descansar, combinado? Bem, agora o quarto ponto, o quarto motivo que causa também muito choro no bebê, certamente é a tal história da cólica e dos gases, sim. Existem até mesmo horários típicos que isso aparece maior. Tem gente que fala, chama de hora da bruxa, ali no final da tarde, início da noite. Isso acontece muito. Então, tenta perceber se seu bebê ele tá com dificuldade de evacuar, se o seu bebê tá com dificuldade de soltar gases. Normalmente eles ficam muito irritados, eles choram mais mesmo, ficam ali tentando se apertar, mesmo se exprimir. Isso acontece realmente. Então, fica de olho, né? Essa irritação maior. E aí, você utiliza técnicas ou o que o seu pediatra recomendar para ajudar o seu bebê. Então, pode ser que você já tenha dado um check em todos os motivos anteriores e o seu bebê tá tudo direitinho, mas está assim chorando e apresentando uma irritabilidade. E pode ser sim essa história da cólica. Pode ser sim essa história dos gases. Então ajuda também, às vezes, botar uma posiçãozinha, segurar de barriguinha para baixo, mais pressionado em você, você pressionar um pouquinho mais essa barriguinha, quase como se estivesse dando mais um conforto, segurando um pouquinho mais, botar o bebezinho deitado e fazer o movimento da bicicletinha com as pernas, fazer toda uma massagem, tanto na barriguinha para aliviar bem o bebê, ou fazer bem aquele movimento de botar a perna mais pertinho do corpo, de flexionar e fazer uma bicicletinha. Todos esses movimentos eles ajudam muito ali no alívio da cólica e até mesmo para ajudar o bebê a soltar de fato e todo esse movimento aí do intestino, ou utilizar alguma medicação que o pediatra venha a passar. Então, tenha um olhar bem atento aí a essa questão da cólica e gases, porque é muito frequente. Existem algumas mães que percebem mudanças quando mudam algo na alimentação, tá? Isso também pode interferir. Tem mães que percebem que quando ingerem um determinado alimento, um determinado tempero, isso tende a dar mais gases no bebê ou cólica. E quando fazem alguma retirada, percebem um benefício. Mas isso não é regra. Tem mães que não vão observar essa relação, ou até mesmo vão tirar e não vão ver nenhum benefício. Então, isso também vai muito de cada mãe, isso vai muito de cada bebê. Então, por isso que é aquilo que eu havia falado anteriormente, a observação e o acompanhamento com bons profissionais, isso sempre vai te ajudar a ter mais segurança nas medidas a serem adotadas. Um quinto ponto que é muito importante é o tal do excesso de estímulos. Sim, às vezes vem visitas, às vezes vem pessoas e que sacodem o bebê, e que chacoalham, e é muita luz, e é muito barulho, e deixa a tela ligada o tempo inteiro, e deixa o bebê na frente da tela. Isso acontece. Então, são tantos estímulos, é tanta informação, até o último segundo que isso pode atrapalhar o bebê. E ele pode, sim, às vezes estar querendo dormir e tá super estimulado e fica mais irritado e pode chorar, sim. Então, é claro que é óbvio que o bebê faz parte ali do dia a dia da família. Então, é claro que ao longo do dia, sim, tem luz, ao longo do dia, sim, tem barulho, tem a presença das pessoas, mas quando a gente tá caminhando mais pra noite, quando a gente fala do período da noite, é importante sim ir desacelerando. E isso não é só para o bebê, isso também é para os adultos também, para garantir uma boa qualidade de sono. Então, cuidado com esse excesso de estímulos. Pode ser que seu bebê já tenha sido muito estimulado, então vale um pouquinho para um canto um pouquinho mais calmo, mais no escuro, um pouco mais tranquilo. Isso também é importante se observar. A verdade é que não só bebê, mas crianças e, como eu havia falado, até mesmo adultos, não dá pra gente ficar com excesso de estímulos até o último instante do dia, porque isso prejudica sim. E no caso do bebê, ele pode comunicar através do choro. Então, se você está identificando que seu bebê ele foi muito estimulado, essa bomba aí
de estímulos, ou seja, o excesso já tá ali mais pro final do dia. Tenta ir desacelerando, porque isso vai ajudar. Um sexto ponto é a própria questão de uma doença ou um desconforto ali em comum, né? Então, às vezes quando você percebe um choro muito agudo, muito sofrido, ou até mesmo às vezes até difícil da gente explicar, porque a gente que é mãe, a gente tá muito acostumado com o nosso bebê, a gente consegue perceber a diferença, não é verdade? Mas existem choros que estão sim diferentes e demonstram uma certa dor. Então, vale a pena investigar, porque pode ser também que o seu bebê esteja apresentando uma febre. Pode ser uma reação de vacina. Ai, meu bebê acabou de tomar aquelas vacinas super importantes. E aí, que são umas vacinas que dão mais reação. E aí tem febre. E sim, ele pode estar chorando por isso. Ele pode estar chorando por essa febre. Pode estar chorando pelo desconforto. Porque, óbvio, doeu. Tá com dor local. Existem vacinas que acabam realmente gerando mais dor ali local pro bebê. Então, tudo isso pode estar incomodando muito. E aí, esse bebê vai chorar. Ou pode ser indicativo de outra coisa, né? Ele tá, às vezes, não sei, tá gripado, pode estar com o narizinho muito entupido, tá muito congestionado, isso tá atrapalhando ali de mamar, tá atrapalhando de respirar, de se acalmar. Então, vá fazer o que você faz por protocolo ali, que o seu pediatra orienta. Se é um sprayzinho, vai lavar o nariz com um spray, vai lavar com uma seringa menor, se vai, dependendo da idade do bebê, se vai utilizar alguma medicação ou não, enfim, vai utilizando os recursos que você tem, as orientações do pediatra para aliviar. Então, se você está percebendo algo, não deixe ali de ajudar o seu bebê e de tratar isso. E, obviamente, quando a gente fala de uma febre em recém-nascido, claro, um recém-nascido não pode ter febre, não é esperado que tenha, então isso deve ser comunicado imediatamente ao pediatra para dar início aos protocolos necessários. Então, não negligencie desconfortos aí incomuns, coisas que você tá realmente achando muito diferente, tá fugindo muito do padrão, e os choros são muito contínuos. E aí você já fez todas as causas anteriores, já resolveu tudo e continua. Vale ver se não existe aí algo que está passando despercebido, como por exemplo um refluxo. Existem muitos bebês que têm um problema de refluxo e isso gera muita irritabilidade no bebê, isso gera muito desconforto. É a queimação, é o bebê que tá botando tudo para fora e ele não se acalma nunca. Então pode ser também um refluxo. Então essas coisas que vão fugindo muito ali do habitual, não deixe de buscar ajuda para dar o devido tratamento, porque senão vão ser choros e choros contínuos. E o problema não é o choro, não é você que tem que ouvir choro, não é isso. Mas é que um choro contínuo não diz respeito à tua tolerância, mas diz respeito a algo do bebê que não está sendo atendido, e isso pode ser uma coisa séria. Então, vale a pena e é sempre importante buscar ajuda especializada. E, por fim, o último motivo que também acaba provocando muito choro é a necessidade de colo, é a necessidade do aconchego. Gente, não é que o bebê ele está manipulando você, não é que o bebê ele está de manha, não é que o bebê está de propósito, não é porque foi justamente na hora que você ia comer que o bebê que está alimentado, que dormiu, que está com a fralda limpa, abre o berreiro. Ah, não é de propósito, porque ele viu você dormir, então ele vai chorar. Não, gente, é porque o bebê ele busca segurança, sobretudo o bebê muito novinho. Então é óbvio que ele tem a necessidade do aconchego, é óbvio que ele precisa se sentir seguro, precisa do colinho da mãe, precisa da presença, do aconchego, do cheiro da mãe, precisa mamar mais um pouco também, porque a amamentação, ela não é apenas um ato de nutrir, não é apenas para saciar a questão da fome, mas é também um vínculo, é também um aconchego, é também uma fonte de segurança. Então o bebê também pode estar buscando isso. Então, às vezes, é só um acalento que você pode dar. Pode ser até um bebê que já não mama mais por alguma questão, mas ele quer o seu colinho, ele quer a sua presença, ele quer o seu aconchego. Muitas vezes é isso que faz o choro parar quase que instantaneamente. Então, é, esses foram os 7 principais motivos, as 7 principais razões aí dos choros tão frequentes de um bebê, e que sempre vale a pena você ter tudo isso em mente para
ir testando, porque no final das contas é isso, você vai testando, você vai dando uma coisa, você espera, você resolve e vai observando ali a maneira que o bebê corresponde. E você vai perceber que ao longo do tempo você vai se sentir cada vez mais segura e até mais rápida para identificar a razão de cada choro, tá? Agora, para já concluir aqui a ideia do nosso vídeo, uma coisa que é muito importante é você, mãe, cuidar do teu emocional diante de um choro constante do bebê, tá? Porque o choro, ele pode funcionar como um certo gatilho ali para a mãe. Também pode influenciar um pouquinho a saúde mental da mãe, tá? Uma mãe que às vezes está passando por um puerpério mais difícil, uma mãe que está sofrendo muito com uma privação de sono. Inclusive, tem vídeo sobre privação de sono aqui nesse canal. Então, ó, só clica aqui, ó, aqui do ladinho que você já vai achar o vídeo sobre privação de sono. Então pode ser que a privação de sono, várias questões que a mãe tem que lidar no dia a dia, é, pode ser que a mãe já esteja tão sensível que um choro constante, isso pode vir como uma sobrecarga, isso pode afetar sim o emocional da mãe. Então, o que eu sugiro nesses momentos? Calma. Primeiro, respira. Inspira forte, expira devagar. Respira. E comece a repetir também para você mesmo algumas frases que possam te ajudar. Calma, tá tudo bem, eu vou conseguir resolver. Calma, eu vou avaliar os 7 principais motivos que eu já aprendi com a Bianca e vou avaliar se é alguma coisa dessas e eu vou aos poucos tentar resolver e o meu bebê vai ficar bem. Calma, o meu bebê está aprendendo a viver, ele está aprendendo a se expressar e eu também estou aprendendo a lidar com tudo isso e nós somos um time e vamos ficar bem. Às vezes fazer pausas, utilizar técnica de respiração, falar mensagens positivas para você mesmo, isso pode te ajudar nesses momentos de sobrecarga. Ou se tiver alguém ali que possa te ajudar, busca ajuda. É um marido, é uma amiga, é uma prima, é tua mãe, tua sogra também. Fala, me dá uma forcinha aqui, tá? Apenas não se desespere. Se tem alguém para te ajudar, peça ajuda, não tem mal algum, né? Juntos nós somos mais, então não tem problema, tá? Mas mesmo você estando alguém ou você estando sozinha, não deixe de fazer essa pausa para que você possa respirar, para que você possa pensar melhor e ir com calma atender o seu bebê, porque essa é uma forma também de você se autorregular e não deixar a ansiedade tomar a frente, você não ficar tão sobrecarregada pelo choro, tá bom? Mas, obviamente, esteja atenta, tá? Se você se sente com muita frequência sobrecarregada pelo choro do bebê. Como eu mencionei, pode ser algum outro fator. Não é o choro em si que vai provocar isso, mas é o choro somado a alguns pensamentos negativos que você pode estar tendo, algumas inseguranças, alguns medos ou outras coisas na sua vida que estão acontecendo e esse choro, ele tá vindo como aquela gotinha que faz todo o copo entornar. Então, se você tá passando por isso, se você tem alguma dúvida específica sobre isso, quer compartilhar algum relato, aproveita os comentários desse vídeo, coloca aqui que vai ser um prazer ler, vai ser um prazer poder ajudar vocês, ver toda a movimentação de vocês, porque às vezes é uma forma que eu consigo ajudar melhor, tirar alguma dúvida, se for alguma dúvida sobre o vídeo, se você quer algum exemplo, se você quer alguma orientação sobre algum caso específico, aproveita os comentários desse vídeo que eu vou ajudar. Mas também, se for algo aí muito frequente, mas constante, que você vê que está precisando de uma ajuda especializada, não deixe de buscar a terapia, por exemplo. Ela pode ser a grande aliada para você e, como eu havia mencionado, tem aqui na descrição desse vídeo. E por fim, então, além de você não se esquecer de cuidar de você e de você administrar o impacto desse choro no teu emocional, só esteja atenta a alguns sinais de alerta, tá? Existem alguns momentos em que sim, o choro do bebê ele tem que te provocar uma preocupação maior. É óbvio que a gente sempre está preocupada com o nosso filho, tá? Então é óbvio que a mãe ela sempre vai ser um pouco preocupado, porque a gente quer o melhor para o nosso filho. E é importante que seja assim, porque assim a gente tá atenta, assim a gente vai cuidar, assim a gente vai dar o melhor. Então claro que o dia a dia ele traz as preocupações naturais. Porém,
existem momentos em que a gente tem que se preocupar de uma forma um pouquinho mais grave, né? Que seria assim, choro em que você conseguiu é, suprir as 7 necessidades que eu falei nesse vídeo do bebê e você fez tudo e continua um choro inconsolável por muito tempo, por horas mesmo, todas após todas as tentativas, uma febre constante que por nada passa, recusas alimentares, esse bebê, se ele já come, ele não tá comendo, ou ele não tá mamando. Então você vê, às vezes, muita rigidez no corpinho, ou você percebe sinais físicos, cansaços respiratórios, manchas, enfim, qualquer outra coisa que vá aparecendo também unida a esse choro, aspectos físicos que estão deixando o seu bebê diferente, porque você, como uma pessoa que tanto observa o seu bebê, consegue perceber se ele está diferente ou não, não deixe de buscar ajuda no pediatra, vai ao médico, vai à emergência, claro, tenha um suporte nesse sentido, tá bom? Não é pra gente achar que choro também, todo choro vai passar e não é nada demais. Às vezes o bebê pode estar passando por algo mais delicado, tá bom? Então, era isso. Saiba que o choro, ele é essa principal comunicação e no geral está tudo bem, vai passar e você vai ser a melhor pessoa para administrar isso. E claro, se você quiser deixar algum comentário, aproveite os comentários desse vídeo que vai ser um prazer conversar com vocês. Então, a partir de hoje, você não será mais uma mãe que vai se desesperar diante do choro, mas sim, você vai se sentir cada vez mais confiante. Um beijo e até a próxima!